Ai, que lindo, nossa. Mais, né? Sim. Bom dia! Com musiquinha! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 2 de junho. E a galera já tá ali no Google Meet. Stanley, como vai? Quem quiser ir pro Google Meet, vai para lá, que o pessoal já tá lá esperando. Começando com Gilberto Gil, ela. Bom dia, Carla. Essa musiquinha é bacana. Ó, a Isis já, no Google Meet ela já apagou a luz, puxou o lençolzinho, se foi boi pras cordas, como se diz. Nossa, tô mega gripada. Então é isso. Começando Despertando com o Dharma, especial, primeira semana do mês. O Stanley já tá na rua, já avisou, tô na rua hoje. Pô, 6h30, Stanley já tá na rua. Vamos tirar a musiquinha, antes que nos cortem. Então, bom dia para quem tá aí no Instagram, a gente também tá no Meet hoje. Vamos dar uma enrolada aqui, esperar o pessoal, o povo chegar mais gente. Todos bem aí, Mauro? Tá sem som aí? Tudo certo. Tudo certo? Como é que tá, gurizada? Tudo bem. Que Final de beleza. semana tô em casa, tá tudo bem. Ah, que bom. Aí é uma festa para eles, né? Sim. Já estamos combinando as coisas. Que coisa bem boa. Bom dia, Luana. Bom dia, Eliana. Quem está entrando agora, lembrando que a gente também está no Google Meet, tá? O link está ali no Story. Bom dia, Ângela. É só entrar que a gente está aqui ao vivo no Meet. Então, primeira sexta-feira do mês, a gente se encontra no Meet também. Ah, mas eu não tomei banho ainda, tô toda, né? Ó, tem gente ali que tá na cama, ali tá ouvindo. Mostrou, tá de lençolzinho puxado até o pescoço. Bom dia, Natalina. Então, gente, tá avisado aí. Quem quiser entrar no Meet, entra. O que eu pensei para hoje? Tem esse poema, um poeminha, de umas 2, 3 folhas, que é um poema escrito pela Candro Nansel Droma, em resposta a um amigo que estava atormentado por visões errôneas, ou seja, ele estava loucaço, né? E ela, ao invés de dar aquela respostinha clássica assim, não, vai passar, tá tudo bem, o que ela faz? Ela dá uma resposta ao nível de uma mestra, né? Uma mestra reconhecida pelo Dalai Lama. Ela tem uma história muito curiosa, essa Candro Nansel. Oi, Natalina, tudo bem? Natalina chegou ali no Meet. Ela tem uma história muito curiosa, porque ela mesma se autodenomina uma mendiga, né? E aí procura ali Candro Nansel Droma. Depois eu até posso escrever o nome dela. E ela é uma mendiga errante, assim, lá na Índia, e ela não podia nem se aproximar do Dalai Lama, que os seguranças já iam para cima dela, empurravam ela, tem toda uma história, assim, até o ponto que ela tem uma crise psicótica, e aí ele deixa ela conversar ele deixa conversar com ela, né? Os seguranças deixam para que converse com o Dalai Lama, e ele reconhece nela uma grande yogini, uma grande dakini. E aí começa essa história dela. Ela tinha todos os ensinamentos assim, ó, na ponta da língua. Olha aí, conhecendo a Natalina. Bom dia, Natalina. Tudo bem? Que bom. Coisa boa, bom ver. Ana Karenina, Grazi, bom dia. Nós estamos no Meet também. O link está no Story. E aí ela é uma pessoa reconhecida hoje, então ela está no grupo dos mestres assim realizados. A Carolina botou o Meet ali, ó, no link aqui no Instagram. Então começa assim: dissipando a escuridão das visões errôneas. Ouça aqui, meu caro amigo. Ela já começa dando uma voadeira, né? Ouça aqui, meu caro amigo. Chega pertinho. Esses pensamentos conceituais que distorcem a realidade são enganosos. Ou seja, ela não deixa dúvida, assim, ó, tudo que a gente olha é uma distorção daquilo que nós temos dentro. Ponto. Ela não deixa dúvida. Ela já vai dizendo, esses pensamentos conceituais
que distorcem a realidade são enganosos. Eles cegam a todos, fortes ou fracos. Não enxergando as próprias falhas, procuram falhas nos outros. Quantos de nós fazemos isso o tempo inteiro? Quantos de nós fazemos isso o tempo inteiro? Bom dia, Ana Tereza! Estamos aqui, que bom que chegou. Não enxergando as próprias falhas, procuram falhas nos outros. Quantos de nós não faz isso o tempo todo julgando? Nós fazemos, eu faço, todo mundo faz. Bom dia, Fátima, bom dia, Karen. Lembrando que estamos no Meet também. E a gente começa a fazer esse tipo de julgamento, procurando falha nos outros, e aí o budismo vem e diz assim, essas falhas que tu está procurando nos outros, está em ti. Né? E a pessoa diz, não, nem pensar, como que está em mim? Mas tu não vê que aquela pessoa é isso, é aquilo. Mas como é que tu reconhece? Como é que eu chamo isso de copo? Para saber, eu tenho que ter um copo dentro, eu tenho que ter um reconhecimento de copo dentro. E aí as pessoas, eu não quero aceitar isso. Não é verdade? Então, não enxergando as próprias falhas, procuram falhas nos outros. Criam sofrimento, embora desejem a felicidade. Assim, é a bebida venenosa dos seres sencientes, ou seja, a gente bebe o veneno para matar os outros, né? E a sua raiz é a ignorância. Aí ela está se referindo à vidya, né, gente? Primeiro elo da roda da vida, se referindo que a ignorância, não só o primeiro elo, mas a ignorância da própria visão. O primeiro do caminho óctuplo. Sob o domínio da ignorância inata, eles apenas giram no samsara continuamente. Então, o samsara, para quem está chegando agora no budismo, o samsara é um ciclo. O próprio nome quer dizer isso. O nome em sânscrito é um ciclo o tempo todo constante. E esse círculo do samsara, imagina como se a gente tem aflições emotivas, raiva, ignorância, inveja, tudo mais, e eu começo a agir com essas emoções aflitivas, o que eu vou conseguir? O que eu vou conseguir de resultado? O resultado que eu consigo é sempre aflições emotivas. Eu não vou conseguir, se eu agir com raiva, com violência, eu não vou conseguir amor, não vou conseguir entrega, não vou conseguir compaixão. O resultado vai ser sempre esse. O samsara é esse ciclo interminável, desse ciclo que a gente vai chamar de 3 kleshas, né, os venenos da mente, que a gente usa para construir uma realidade. E vai ser sempre assim. Eu tenho que interromper esse ciclo. Eles apenas giram no samsara continuamente, diz ela para ele, né? Como o karma e as aspirações são válidos, surgem os 6 reinos dos seres em migração. Não há felicidade em lugar tão adoecido. Para quem está chegando agora no budismo, bom dia Rosa, bom dia Lu. Lembrando que a gente está aqui no Meet, quem quiser, o link está aí na descrição e está no Story. Lembrando que no budismo nós temos vários reinos, não são só 6. Os reinos eles vão se dividindo, principalmente o reino do inferno se divide em reinos frios e quentes, e cada um deles tem 21, 28 camadas assim. Mas os reinos do budismo, eles começam com os reinos superiores e os reinos inferiores. Né? Então os reinos superiores, os devas, né, os deuses, os semideuses, os humanos, aí vem o reino dos animais, a própria ignorância, o reino dos fantasmas famintos, e o inferior, o reino da violência. Então essas são as 6 classes de reinos. E essas 6 classes de reinos não significa, novamente, que a gente viva nesse lugar. Bom dia, Lu. Esse lugar de reino são lugares da nossa própria mente. Então nós temos os reinos da inveja, para quem está chegando agora, não está acostumado com essa coisa do reino. Mas então a gente vai para o inferno quando morre, a gente vai para um desses reinos. A gente está nesses reinos, constantemente. Nós agora acordamos aqui, estamos falando sobre o Dharma, nossa, reino, né, somente dos prazeres, está tudo flutuando assim, né? Mas aí surge alguma coisinha, a gente já vai lá, né, aterriza no reino dos infernos. Então temos inveja, ciúmes, a gente tem violência dentro de nós, e os reinos eles vão variando. Essas variações, elas dependem do nosso karma. Depende do que nós temos dentro de nós, lá em Alaya Vijnana, lá no nosso depósito de consciência, lá nas nossas sementes. Vai depender das nossas fruições kármicas.
Então, como ela diz, como o karma e as aspirações são válidos, surgem os 6 reinos dos seres em migração. Ou seja, nós estamos migrando de um reino para o outro constantemente. Mas o budismo também vai dizer que a gente renasce em alguns reinos. Mais à frente ela vai dizer isso. Bom dia, Lucelena. Bom dia, Grácia. Lembrando que a gente está no Meet também. Procurem aí no Story. Não há felicidade em lugar tão adoecido. Até mesmo experiências com resultados agradáveis em si são impermanentes, são a causa do sofrimento. Então ela já começa a lembrar ali, ó, tem a impermanência. Mesmo que surja alguma coisa boa que tu está sentindo agora, não te agarra na coisa boa. Lembrando que ela está falando para um amigo que está sofrendo uma desilusão, provavelmente amorosa. Do pico mais alto da existência até o inferno mais profundo, onde não há descanso, a felicidade genuína não existe. Por mais maravilhosos que sejam os prazeres do samsara, eles são certamente impermanentes e dolorosos. Porque não há nada que seja permanente, né, gente? Por mais agradável que seja o toque do seu corpo jovem, ao final, por ser impermanente, é um cadáver no cemitério. Sem dúvida, a mera visão disso causa náusea. O Buda, ele vai lançar esse tipo de prática. Se a gente procurar nos sutras, tem as práticas dentro dos eremitérios. Então ele lança essa prática, que é a prática de tu olhar, porque por que acontece? Tava lá o Buda, sentadinho lá meditando na sua choupana, e aí chega uma princesa maravilhosa, linda, e vai pedir orientação para o Buda. E os mongezinhos ficaram tudo oriçados, né? Ficaram ali uma facerice, só chegando uma bonitona ali no campo onde eles estavam, na floresta. E aí o Buda recebe essa princesa e a olha então e passa o ensinamento. E vem o Ananda e diz, venerável mestre, como que o senhor não se encanta com a presença de uma mulher tão linda, né, que causou um alvoroço aqui na Sangha? E ele diz que ele olha para ela, claro que ele olha com o olhar de uma pessoa que está ali, uma filha que precisa de uma orientação. Mas para nós, pessoas que não temos a realidade absoluta ainda, de olhar para isso dessa maneira, ele vai dizer, olha, para vocês que são seres que ainda não atingiram a iluminação, ele não vai dizer isso, mas ele vai dizer, olhem como se ela fosse um saco de osso. Olhem para um homem, olhem para uma mulher, como se fosse um saco de osso. Imagine que ela tem coisas pútridas dentro de si, os órgãos estão funcionando, então ele vai tirar essa beleza, essa imagem. E aí parte dessa prática começa a ser executada. No Tibete se usa muito fazer práticas, na Índia se usa muito fazer práticas nos eremitérios. Então ela vai dizer, ao final, por ser impermanente, é um cadáver no cemitério. Então tem uma origem do que ela fala. Bom dia, Rosana. Sem dúvida, a mera visão disso causa náusea. Apegar-se ao corpo jovem é de fato enganoso. Mas uma vida humana preciosa é mais rara que ouro. Novamente um ensinamento. Quando ela diz isso, Rosana, a gente está no Meet também, procura aí no Story. Quando ela diz isso, mas uma vida humana preciosa é mais rara que ouro, ela está lembrando das 4 incomensuráveis. Lembram disso? Alguém lembrou quando ela fala isso? Vida humana rara e preciosa, impermanência, dukkha, sofrimento e karma. Então as 4 incomensuráveis, ela está dizendo ali, a primeira coisa, a vida humana é rara e preciosa. Herói é aquele que a utiliza para realizar o grande propósito da iluminação. Herói aqui nesse caso, se eu tivesse, isso aqui foi traduzido pela Gianni Pili e pelo Marcelo, provavelmente ela deve ter usado a palavra herói em inglês, mas ela estava se referindo a Sattva, a Bodhisattva. Então ela estava dizendo o herói, aquele Bodhisattva, é aquele que utiliza para realizar o grande propósito. Qual é o grande propósito? A iluminação. Aí a Gianni Pili vai lembrar aqui, da iluminação, esse é o propósito. O que interessa para nós? Lembrar que a nossa vida humana é rara, preciosa, livre e com oportunidades. Só isso eu acho assim um lindo ensinamento. Um lindo ensinamento, porque nós temos uma vida humana agora rara, preciosa, livre, com oportunidade para estarmos aqui, por exemplo. Né? Muitos não têm internet, muitos não estão em condições sociais, estão em presídios, por exemplo, estão em zonas de guerra, estão em zonas de fome, estão em zonas de descampados, exilados, né? Então não tem condições de estar aqui.
né? Nós temos uma internet, temos possibilidade de pagar uma internet, então temos condições. E a própria vida humana rara e preciosa, né? Condições de ouvir, condições de entender o que eu estou falando. Muitas pessoas não entenderiam mesmo que fosse o português. Então essa vida humana, eu acho ela assim, que a gente tem que gravar num quadro e dizer: a minha vida humana é rara, preciosa, livre e com oportunidade. Às vezes eu sou livre e não tenho oportunidade. Às vezes eu tenho oportunidade, mas eu não sou livre. Então é muito legal isso. Então ela vai dizer: portanto, por favor, não desperdice essa vida. Não desperdice esta vida humana. Tem aquela história da tartaruga, né? Que ela emerge e tem que acertar uma boia, né? O Buda vai dizer uma boia no centro, no alto, no maremoto, acertar essa boia e ela está vagando por milênios, assim, tem que acertar com a cabeça. Isso significa nascer com uma vida humana rara e preciosa e encontrar o Dharma. Por favor, reconheça o que deve ser mantido e o que deve ser descartado, virtudes e más ações. Virtudes e más ações são determinadas como visão e conduta. Bom, aqui, gente, é um parágrafo à parte, sim, é um retiro à parte. Os retiros, vou repetir, virtudes e más ações são determinadas como visão e conduta. A visão correta é sempre livre de clashes, de emoções enganosas, aflitivas, violência, raiva, engano, ignorância, inveja, desejo desenfreado, né? É sempre livre disso. Essa é a visão e a conduta correta. O Dzogchen, que vai trabalhar a prática de meditação sem a própria meditação, né? Ele vai trabalhar a visão. Eu tenho aqui separado a visão, é mais um poeminha. Vocês querem que eu leia sobre tem visão, meditação e conduta. Eu gostaria de ler para vocês só a visão baseada na leitura de um retiro que eu fiz de Dzogchen com o Lama Alan Wallace. Vocês querem ouvir? Pode ser? Temos tempo, né? Hoje é sexta-feira. Oi, Lucilena, não te vi entrar, a Ângela também. Então, esse retiro, estado búdico sem meditação, e essa parte é do Yantan Rinpoche. E aí ele vai falar sobre visão, meditação e conduta. Dessas três, a principal é a visão, nem é a meditação. Se pretende olhar para o espelho da natureza manifesta de sua mente, em meditação, não olhe para fora. Em vez disso, olhe para dentro. Dentro é Rigpa. Olhar para fora implica na delusão da reificação. Ao olhar para dentro, você observa a sua própria mente. Tenta imaginar agora, eu vou só ler, não vou explicar nada. Imaginem como é que vocês estão meditando e ver se vocês estão conseguindo fazer isso na meditação. Ao olhar para dentro, você observa a sua própria mente. Não persiga pensamentos passados, nem antecipe pensamentos que estão por vir. Assim que encontrar os pensamentos agitados do presente, dirigindo sua mente para dentro, repouse relaxadamente aí mesmo, sem modificá-los de forma alguma. Esse assentamento natural dos pensamentos é uma maneira de repousar, mas não é a prática principal. Porém, nesse exato modo de repouso, você está pronto para encontrar a lucidez prístina, que é a prática principal. Assim que repousa em seu estado natural, os pensamentos cessam e se afastam espontaneamente. Exatamente onde o brilho dos pensamentos desaparece está a natureza vazia e transparente da mente. Sem focar em nada, livre de cair em qualquer extremo, surge uma experiência semelhante ao espaço. Sua natureza vazia é o Dharmakaya. Na natureza essencial dessa vacuidade está a natureza manifesta e transparentemente luminosa da mente, desprovida de quaisquer características exprimíveis e substanciais. Sua autoiluminação espaçosa e desimpedida, que é naturalmente clara, é Sambhogakaya. Não há outro observador. Desta lucidez prístina, vazia e luminosa, aquilo que é percebido é o Dharmakaya vazio. Aquele que percebe é a consciência primordial luminosa. Esses dois podem ser expressos como vacuidade e luminosidade.
e podem ser chamados de espaço absoluto e consciência primordial. Esses dois não estão separados, gravem isso. Esses dois não estão separados. A Lama, ela vai falar sobre isso agora, daqui a pouco. A natureza manifesta dessa vacuidade é a luminosidade. E a natureza essencial dessa luminosidade é a vacuidade. Portanto, a luminosidade e a vacuidade são uma única coisa. Elas não estão separadas, pois têm um só sabor. Não há dualidade entre o que é percebido e o que percebe. Isso é percebido de forma não dual, por isso é chamado de autoconsciência discriminativa, na qual a mente vê a si mesma. Essa mesma natureza de um só sabor de luminosidade e vacuidade é o sabor único do bem e do mal. Olha, bem e mal, ela vai falar também. Do Sansara e do Nirvana. Portanto, não há diferença entre os dois, Sansara e Nirvana. Apenas isso é a grande perfeição. No fluxo mental de quem realiza essa grande perfeição, a compaixão imparcial e a visão pura imparcial emergem sem esforço e naturalmente. Essa compaixão que tudo permeia é o Nirmanakaya, a lucidez prístina dos três kayas, os três corpos. É apenas isso. Portanto, reconheça que não é nada além disso. Enquanto houver uma incerteza vaga, a realização da natureza da existência nunca acontecerá. Portanto, você deve determinar isso internamente. Essa é a visão da grande perfeição. É uma riqueza esse texto. É uma riqueza. Alguém aí que está mais no budismo já tinha ouvido? É muito rico, né? É muito rico. Essa é a visão da própria prática. Né? E ainda não é a meditação. E ela vai continuar aqui, ó, ela vai falar sobre isso. Por isso que eu quis trazer. Eu sei que às vezes complica um pouco, volta, mas é para dar o gostinho para quem quer seguir na linha budista. Por favor, reconheça o que deve ser mantido e o que deve ser descartado. Virtudes e más ações. Virtudes e más ações são determinadas como visão e conduta. Na esfera da visão da originação dependente, aí mais um parágrafo imenso, uma jornada, originação dependente. A gente pode entender sempre quando fala originação dependente que são aspectos dos 12 elos. Mas 12 elos é uma contribuição tibetana, indiana tibetana. Não necessariamente significa originação dependente. Porque há muitos estudos que têm um elo somente e a originação dependente, ou seja, aspectos causais. Isto existe porque aquilo existe. Isto é porque aquilo é. E aí a gente vai entender que são os 12 elos, a Vidya, Sanskara, né, Vijnana, para quem já estudou comigo, ou enfim, com alguém com lama. Na esfera da visão da originação dependente, aspectos causais, então, a fixação ao eu e a fixação à existência inerente são reduzidas a pó, ou seja, não existe um eu. Por favor, observe a natureza livre de obscurecimentos. Descarte o egoísmo e empenhe-se no altruísmo. Purifique seu fluxo mental com os 4 pensamentos incomensuráveis e siga os passos dos bodhisattvas. Então a gente falou dos pensamentos incomensuráveis, né? Os pensamentos... eu já tinha falado, todas as circunstâncias negativas, sofrimentos externos e internos são destruídos pelas 6 paramitas. Então, se a gente tiver entendimento não é, senão a Ana Karenina está perguntando que livro é esse? Não é um livro, esse é um poema de uma yogini, Kandro Nansel, que ela escreve para um amigo. E aí eu resolvi ler esse poema hoje e explicar alguns ensinamentos. E se quiser entrar no Meet, a gente está no Meet, está ali no Story. Se a gente tiver amor, bondade, Maitri, né? Compaixão, Karuna, Mudita, alegria constante, entusiástica e equanimidade ou inclusividade, Upeksha, mais as 6 paramitas, que ela vai falar aqui agora, todas as circunstâncias negativas, sofrimentos externos e internos são destruídas pelas 6 paramitas. Generosidade, ética, paciência, tolerância, perseverança, alegria entusiástica, dhyana, meditação e prajna, sabedoria. Essas são as 6 paramitas. Se eu conseguir manter as 6 paramitas e as 4 incomensuráveis, eu consigo ter uma noção de como funciona a minha mente.
de como eu posso sair desses enganos. Seu principal impedimento para gerar bodhicitta é a competitividade, a inveja, o orgulho e assim por diante. Então está dizendo ali, ó, se eu continuar nos kleshas, eu vou continuar tendo problema no samsara. Agarrar-se ao eu, na verdade, obscurece a ausência do eu. A sabedoria mundana do bem e mal, lembra quando eu falei ali no texto do Yantan Rinpoche, bem e mal, dualidades, nirvana e samsara? E toda a compaixão e coleções de virtude de seres sencientes comuns não podem se tornar causas da liberação. Se você for capaz de fazer brotar a compaixão sem referencial, ou seja, Jesus já disse, né? Amar o próximo como a si mesmo. É sem referencial e sem referencial. Não é porque ele está lá no presídio ou porque fez alguma coisa que tu não vai amar. Compaixão desses seres é isso. Eu sei que a gente não consegue. A gente consegue amar até ali. Mais um pouquinho a gente já não consegue virar a chave. Mas isso é para os bodhisattvas. Se você for capaz de fazer brotar a compaixão sem referencial, a onisciência continuará sendo uma piada. A mente apegada à identidade de eu e meu é capaz de abandonar a negatividade e realizar a virtude. Mas o fruto será apenas a felicidade dos prazeres do samsara. Nunca dará origem às qualidades da renúncia e da realização. Se você não conhece a não observação de samsara e nirvana, você não entrou no caminho budista da liberação. Ou seja, samsara e nirvana é a mesma coisa. Se a gente estudar a originação dependente, é um convite que eu faço a vocês, estude a originação dependente, não do tibetano, mas do vietnamita, que é baseado na forma de visão do Thich Nhat Hanh, do Thai, vocês vão ver que ele não usa o mesmo processo de ensinamento. Ele vai usar 10 elos, ele retira 2 elos porque eles não são aspectos causais. Eu sei que é complexo agora, vou só dar um gostinho. Mas ele não vai usar em direção ao samsara, e sim em direção ao nirvana, ao desimpedimento. É totalmente diferente o ensinamento. Porque eu tenho que ver o samsara e o nirvana nesse enredo como sendo uma coisa só. Dedique-se intensamente à não observação da mente. Bom e mal são interdependentes, ou seja, o bom e o mal existem, coexistem. Eles coexistem porque a existência de um revela a existência de outro. Acho que deu uma trancada no Meet. Só avisem aí se está tudo bem no Meet aí. Voltou. Antes tinha dado uma trancadinha ali. Uma vez que são interdependentes, são definitivamente não observados. Interdependência e concordância de causas e resultados são determinadas como verdadeiras, e como são verdadeiras, sentimos prazer e dor. Os seres sencientes dos 6 reinos são nossos pais. Olha o que ela diz isso. Quando ela diz isso, os seres sencientes dos 6 reinos são nossos pais. Lembra dos 6 reinos? Deus, semideuses, humanos, a ignorância, os animais, fantasmas, famintos e violência. Quando eu renasço num reino desse como um animal, como um ser do inferno, como um fantasma faminto, eu estou renascendo. O budismo acredita nesses renascimentos, né, em outras esferas, como uma borboleta, como um cachorro, como um gato, enfim. Se o budismo acredita nesses renascimentos, e não em reencarnação, renascimentos, ele vai dizer assim, ela vai dizer, os seres sencientes dos 6 reinos são nossos pais. Olha que louco isso. Então eu tenho que olhar para os seres que estão ali e imaginar que um dia eles foram nossos pais, mas que tiveram um renascimento inferior. E nós vamos ter também, dependendo dos nossos pensamentos e atitudes. Nossos pais que cuidaram de nós com amor, não retribuam sua gentileza com ingratidão. Comida, roupas e reputação vêm da bondade de nossos pais. Bodhicitta, que é a mente desperta, e compaixão vêm da bondade de nossos pais. Tudo o que desejamos vem da bondade de nossos pais. Dedique-se intensamente ao amor e à compaixão, tomando o seu próprio corpo como exemplo. Verifique que todos os seres que foram nossas mães são exatamente como você. Se deseja alcançar a margem segura da felicidade, esforce-se para cultivar a essência.
A diferença de nascimento para reencarnação, é outra live, senão vai ficar muito comprida. Eu já estou correndo aqui para terminar, mas eu falo em outro momento, pode ser. Todos os fenômenos são compostos, são impermanentes. Então ela está lembrando disso aqui, ó. Tudo que existe não existe porque é criado, foi criado assim, né? Tudo é composto e tudo que é composto é impermanente. Todos os fenômenos contaminados são sofrimento, contaminados pela nossa mente condicionada. A natureza de todos os fenômenos é vazia. A vacuidade deve desencadear a compreensão da originação dependente. Eu sei que aí começa a ficar complexo, mas vacuidade a gente também vai tentar explicar em outro momento. Você precisa ser capaz de analisar a originação dependente como vacuidade, ou as coisas não existem como uma realidade intrínseca. Coloque tudo a culpa nisso mesmo. Se for capaz de realizar a originação dependente além das palavras, sem dúvida a compaixão surgirá. Sem dúvida, você oferecerá seu corpo e todas as suas raízes da virtude a todos os seres sencientes. Quem quiser aprofundar isso, leia um Sutra, Salistamba Sutra, o Sutra da haste do arroz. Enquanto os seres sencientes não forem liberados no Nirvana, você se oferecerá para servir aos seres sencientes. Possa eu amadurecer como uma joia que satisfará todos os seus desejos. Ela está dizendo aqui como uma joia, então uma das 3 joias, o Buda Dharma Sangha, né? Com certeza você realizará o significado de tais preces, de todos os serviços oferecidos ao Guru Buda. Existe algo que supere esse? Que possamos agradar Vajradhara, esse refúgio dos 3 templos. Vajradhara é o Samantabhadra. Samantabhadra é o contínuo, a mente contínua do Buda Sakyamuni. A Samantabhadra, ou Vajradhara, no budismo tibetano, ele dá origem aos 5 Budas, 5 Dhyani Budas. Só que, para quem está estudando o budismo, só ouviu falar praticamente dos 5 Dhyani Budas, né? Os Ratnasambhava, Mogassiddha, Amitabha, né? Buda do espelho, sabedoria, causalidade, discriminativa, né? Aí as cores branca, azul, vermelha, verde. Então esses. Só que são inúmeras famílias búdicas. Porque depende de onde tu está olhando. Quando ele diz Vajradhara de Samantabhadra e olhando para isso, está olhando para uma classe de diversas classes budistas e está olhando para Nuttara Yoga. Mas tem Kriya Yoga, tem vários tipos de classes de yogas, Kriya Yoga, Krishna Yoga, Nuttara Yoga. E essas classes budistas, cada uma delas tem vários tipos de Dhyani Budas. Aí tem um que tem 100 Budas, outro tem 1 Buda. Esses Budas não são Budas reais, são revelações dos nossos comportamentos. Nossa, uma voadeira imensa. Quem está ouvindo isso e é budista vai dizer que porcaria tu falou agora. Gente, é o tempo que temos, né? E que possamos fundir nossas mentes com sua mente santa. Está quase no fim. A igualdade de Sansara e Nirvana, a vasta extensão do Dharmakaya, a mente liberta, né? A clara luz vazia da consciência é Rigpa e o próprio Lama. Quando eu vejo o Buda, eu vejo o Dharma. Da vasta extensão da compaixão iluminada surge a vasta extensão da grande igualdade da sabedoria. Prajna, a natureza de Buda dos seres sencientes e dos seres iluminados. O Lama que tudo permeia não é outro. Que o bem-estar dos seres seja realizado espontaneamente, sem esforço. Lama, essência da vacuidade. Eu não tenho outro refúgio ou outra esperança além de você. Ela está fazendo uma confiança ao Lama, né? Eu não tenho fé ou confiança em ninguém além de você, ao Guru, né? Fazendo a Padmasambhava, ao Guru Rinpoche. Que minha oração e oração de uma mendiga seja realizada. Lama do Lótus Branco, Vajradhara, possa eu seguir todos os seus conselhos. Que sua mente santa e minha mente se tornem uma só mente. Então, quando ela funde a sua mente através do chakra da coroa, aumente. Então, quando a gente está fazendo o budismo, que a gente vai tomar iniciação, a gente funde a nossa mente ao Lama e o Lama ao Guru Padmasambhava e assim por diante. E a gente é uma mente só, né? Então, tem toda uma iniciação para isso. Possa eu seguir todos os seus conselhos. Que sua mente santa e minha mente se tornem uma só mente. O ato de rezar, aquele que reze. A própria prece e assim por diante. Dissolvam-se na observação livre de elaborações. Então dissolve-se na sílaba
A no centro do peito. Possam a auspiciosidade da bem-aventurança e vacuidade da clara luz surgir, e que tudo seja auspicioso para os seres migrantes. Que a auspiciosidade de nossas mentes cheias de amor e compaixão surja, e que tudo seja auspicioso nas dimensões temporária e absoluta. Tentando manter em 30 minutos um ensinamento vasto desses, que é uma preciosidade. Então, enfim, se eu errei algumas coisas ali, perdão para quem vai ouvir depois. É isso, gente. O que vocês acharam? Conseguiram digerir alguma coisa nessa correria, nessa velocidade de leitura? Como é que foi para vocês ouvir essa riqueza, essa resposta? É sempre muito bom, mesmo quando tem coisas que a gente não entende. Eu acho que elas ficam guardadas para no momento futuro fazerem sentido. Então, sempre vai ter coisa fazendo sentido. Eu acho que vai ter coisa sendo guardada para depois. É isso mesmo. E a gente vai sempre ficando em contato com o Dharma, né? Esse é o negócio. Mexer a brasa, assim. Muito bem, queridos. Então, lembrando... Uma aula, Oi. Jeff. Né? Essa aqui é uma aula e tanto. Isso dá para fazer uma jornada de um dia inteiro, assim, um final de semana, e fazer com calma. Fazer com muita calma. Dá pra fazer um final de semana de retiro. Pois é, só em cima desse texto, né, Jeff? Desculpa. Porque o pessoal não ouve o que os outros estão falando no Instagram. Não, então encerra ali. Não, ouve porque tá o som pro Instagram, né? Não tá ouvindo? Consegue? Consegue. Não, o que os outros falam, eu achei que não ouvia. Tá bem. O que é, Lucilena? É exatamente isso que eu pensei. Você fazer um fim de semana ou um dia inteiro em cima desse texto, Jeff. É muito bom. Compila tudo, né? Eu acho super válido, assim. Eu não sei se eu vou ter capacidade para algumas coisas ali. Aí teria que ser um lama mesmo, né? Mas dentro do que eu tenho capacidade de absorção e de entendimento, eu poderia fazer sim. A Grazi está dizendo que escuta ali. Eu poderia fazer sim, e mesmo que eu tenha falhas também, está tudo bem. Eu lido bem com as minhas falhas. Mas eu gostaria de fazer um retiro de um final de semana. Porque daí a gente tem tempo de meditar. A gente fazer as práticas junto, né? Olhar visão, conduta e meditação, e aí continuar fazendo as práticas. Senão a gente só lê, fica só um jogo de palavras, assim, né? Não dá tempo. Contemplar, né? Contemplar. Mas eu acho que a gente deveria fazer um retiro, sim. Eu acho que deveria ser num lugar auspicioso, tipo o Espírito Santo, Rio de Janeiro ou Garopaba. Só estou lançando. Eu só lanço, quem quiser organizar, que organize. Eu vou. Mas eu tenho vergonha, eu tenho a síndrome do impostor. Imagina se eu vou lá para o Rio de Janeiro, aí tá toda aquela turma lá elevada, lá, Vitor Barreto, o pessoal do lugar, né, o Gustavo Guit, que são todos amigos, né, aquela turma toda elevadíssima, diz, nós vamos no retiro também, diz, eu morro, não vou, não faço, nem pensar, não. Né? Tava demorando para dar uma cutucada, né? Nossa, já pensou conhecer vocês todos, ainda conhecer o Vitor Barreto, que foi através dele que eu cheguei a vocês. Olha só. Através dos livros. Então, falando em Vitor Barreto, essa semana a gente para, então, a semana que vem eu já viajo domingo para Minas, atender a trabalho de arquitetura por lá, passa a semana toda. E a gente retorna dia 12, tá? E aí eu pretendo ler esse aqui da Luz da Letra, o Buda Rebelde. Tá? Então, o Ponlope Rinpoche, que eu também já fiz retiro com ele é maravilhoso. Esse vocês precisam seguir para ver como é que ele... Eu me identifico muito com ele, o jeito dele, até debochado como o meu, assim. Então, quem não tiver, é um livreto curtinho, assim, já vão adquirindo na Luz da Letra e vamos lá, vamos seguir essa leitura. Um livro um pouco mais de ensinamento e mais, enfim, mais engajado. Gente, obrigado. Desculpe se eu atropelei alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, vocês deixem para lá e façam as suas práticas. Tá bem? Olha, a Luana já está dizendo, meu Buda, a saudade vai apertar, hein? É isso aí, é para deixar a saudade mesmo. Tá, queridos, queridas, que bom que vocês vieram atender o chamado do Buda, não o meu.
e um bom final de semana auspicioso para vocês, com muita tranquilidade. Ou os perrengues também, para dar uma ativada no Sansara. Bom fim de pessoal, tchauzinho. Beijo a todos. Obrigada, Jeff. Um É. abraço, pessoal. Bom dia. Tchau, bom dia. Boa semana.